Em 1969, o Brasil era um país agrícola que importava praticamente toda a tecnologia que usava. Não tinha indústria aeronáutica. Não tinha engenheiros de aviação em quantidade suficiente. Não tinha capital privado disposto a apostar em um setor onde os Estados Unidos e a Europa dominavam de forma absoluta há décadas. E mesmo assim, o governo brasileiro decidiu criar uma fabricante de aviões do zero. Os especialistas disseram que era impossível, que países em desenvolvimento não tinham capacidade de competir com Boeing nos Estados Unidos ou com os consórcios europeus que estavam se formando. Que o mercado global de aviação era uma fortaleza impenetrável para qualquer recém-chegado sem décadas de experiência acumulada. 55 anos depois, a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo. Está presente em mais de 70 países, tem mais de 19 mil aviões voando pelo mundo inteiro. E em um segmento específico, o dos jatos regionais de 70 a 150 passageiros, foi durante décadas o líder absoluto do mercado global, à frente de Boeing, à frente de Airbus e à frente de qualquer concorrente que tentou desafiá-la. Essa é uma das histórias de desenvolvimento industrial mais extraordinárias da história moderna. Uma história de visão, de persistência, de genialidade técnica e de ousadia competitiva que o Brasil deveria contar em cada sala de aula, em cada debate sobre desenvolvimento econômico e em cada conversa sobre o potencial do país. Hoje, você vai entender como a Embraer nasceu, como cresceu, como dominou um mercado global, como quase morreu e como sobreviveu para continuar sendo uma das maiores conquistas industriais e tecnológicas da história do Brasil. Se você já andou de avião no Brasil ou em qualquer parte do mundo, existe uma boa chance de que tenha voado em um avião feito no Brasil sem saber. Deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo. Embraer para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. E se inscreve no canal para continuar descobrindo o Brasil extraordinário que ninguém conta. Vamos direto à história. Para entender a magnitude do que a Embraer representa, precisamos voltar ao contexto em que ela nasceu. Porque entender o ponto de partida é o que torna a chegada verdadeiramente extraordinária. Em 1969, o Brasil vivia sob o governo militar. Era um país com uma economia predominantemente agrícola, com uma indústria nascente concentrada em São Paulo e com uma dependência tecnológica do exterior que era considerada inevitável por praticamente todos os economistas e planejadores da época. A ideia de criar uma indústria aeronáutica brasileira não nasceu do nada. Nasceu de uma visão estratégica do Ministério da Aeronáutica, que entendia que um país continental como o Brasil, com as dimensões do Brasil, com a necessidade de integração territorial do Brasil, precisava ter soberania sobre sua infraestrutura de transporte aéreo, e que depender de aviões importados significava depender de tecnologia, de peças e de decisões tomadas em outro país. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, foi criado em 1950, exatamente para construir a base técnica que uma indústria aeronáutica nacional precisaria. Ao longo de 2 décadas, o ITA formou engenheiros aeronáuticos brasileiros, com um nível de excelência técnica que rivalizava com as melhores universidades de engenharia do mundo. Em 1969, esses engenheiros e o projeto de um avião que eles haviam desenvolvido, o Bandeirante, se tornaram a semente da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. Era uma empresa estatal, criada com capital do governo, com engenheiros formados pelo governo e com um primeiro produto desenvolvido, mas com uma mentalidade de eficiência e competitividade que seria o DNA da empresa pelos próximos 50 anos. O primeiro avião da Embraer, o Bandeirante, era um turbohélice de passageiros projetado para conectar as cidades do interior do Brasil, que não tinham aeroportos com pista suficiente para aviões maiores. Era uma solução para um problema brasileiro específico, e foi a partir dessa solução para um problema local que a Embraer aprendeu a fazer o que nenhum país em desenvolvimento havia feito antes: fazer aviões competitivos para o mercado global. O Bandeirante foi o começo, mas o grande salto da Embraer para o cenário global veio com uma decisão que na época pareceu ousada demais para uma empresa que ainda estava aprendendo a andar. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a Embraer começou a desenvolver o que se tornaria o produto mais revolucionário da sua história: um jato regional de 50 passageiros que seria batizado de ERJ-145 e que chegaria ao mercado em 1996. Para entender por que esse avião foi revolucionário, precisamos entender o mercado em que entrou. Na época, as companhias aéreas regionais americanas e europeias operavam rotas de menor demanda com aviões turbohélice que eram barulhentos, lentos e desconfortáveis para os passageiros. A alternativa eram jatos menores que existiam, mas que tinham custos operacionais elevados, que inviabilizavam as rotas de menor demanda. O RJ-145 chegou com uma proposta que ninguém havia conseguido equilibrar antes. Era um jato. Tinha o conforto e a velocidade de um jato, mas tinha custos operacionais suficientemente baixos para viabilizar rotas que os jatos convencionais não conseguiam cobrir de forma lucrativa.
O sucesso foi imediato e avassalador. As companhias aéreas regionais americanas, que são o maior mercado de aviação regional do mundo, adotaram o RJ-145 em massa. A Continental Express, a American Eagle e dezenas de outras operadoras regionais americanas encheram suas frotas com aviões feitos em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Essa foi a primeira humilhação competitiva que a Embraer infligiu à indústria americana. Uma empresa brasileira criada há menos de 30 anos estava dominando o maior mercado de aviação do mundo com um produto que as empresas americanas não haviam conseguido desenvolver. O sucesso do RJ-145 atraiu o que qualquer sucesso no mercado global atrai inevitavelmente: um concorrente determinado a destruí-lo. A Bombardier, empresa canadense que já operava no mercado de aviação regional com jatos menores, decidiu desenvolver o CRJ-700, um jato regional de 70 passageiros, para competir diretamente com a Embraer. O que se seguiu foi uma das batalhas competitivas mais intensas e mais politicamente carregadas da história da indústria aeronáutica global. A Embraer respondeu ao desafio da Bombardier, desenvolvendo a família RJ-370 e RJ-390, jatos regionais maiores e mais sofisticados que expandiam a capacidade de 50 para 70, 90 e até 110 passageiros. Era uma família de produtos que cobria toda a faixa do mercado regional e que tinha uma economia de operação que os concorrentes não conseguiam igualar. A batalha se tornou tão intensa que virou uma disputa diplomática entre Brasil e Canadá na Organização Mundial do Comércio. Ambos os países acusaram um ao outro de subsídios ilegais para suas respectivas indústrias aeronáuticas. Foi um processo que durou anos, custou fortunas em honorários advocatícios e terminou essencialmente em um empate técnico com ambos os países sendo condenados por práticas diferentes, mas similares. Mas no mercado, o resultado foi claro. A família RJ da Embraer vendeu muito mais do que a família CRJ da Bombardier. Os operadores aéreos ao redor do mundo escolheram o produto brasileiro. E a Embraer consolidou sua posição como líder absoluta do mercado de jatos regionais, um título que manteve por décadas. Em 1994, a Embraer passou por uma transformação que mudaria para sempre sua trajetória. O governo brasileiro, em meio ao processo de privatizações que marcou a era pós-Plano Real, vendeu o controle da empresa para um consórcio privado que incluía fundos de investimento brasileiros e internacionais. A privatização foi controversa. Muitos argumentavam que uma empresa estratégica como a Embraer não deveria ser vendida, que o Brasil estaria abrindo mão de um ativo nacional de valor incalculável, que o capital privado não teria os mesmos compromissos de longo prazo que o Estado havia demonstrado ao criar e nutrir a empresa por décadas. O resultado da privatização foi ambíguo, e vale entender o que de fato aconteceu para não simplificar demais. A gestão privada reduziu custos de 3 formas concretas. Demitiu cerca de 3 mil funcionários logo nos primeiros meses. O quadro caiu de 9 mil para 6 mil pessoas. Terceirizou atividades que antes eram feitas internamente. E abriu a cadeia de fornecedores para o mercado global, buscando peças onde a relação custo-benefício fosse melhor, independentemente do país de origem. Mas há 2 fatos que não se pode omitir. Primeiro, o governo saneou 700 milhões de dólares da dívida da Embraer antes de vendê-la, por 110 milhões de dólares. Ou seja, a empresa chegou ao setor privado praticamente sem passivo. Parte da chamada eficiência pós-privatização veio dessa herança deixada pelo Estado. Segundo, o RJ-145, o avião que transformou a Embraer em líder mundial, foi desenvolvido ainda na fase estatal, pelos engenheiros formados no ITA, e estava praticamente pronto em 1994, quando a privatização aconteceu. O setor privado colheu o fruto de uma semente plantada e cultivada pelo Estado por décadas. A gestão privada foi capaz de executar, vender e expandir globalmente o que recebeu. A empresa implementou programas de qualidade, reduziu custos de produção e expandiu sua rede de serviços ao cliente globalmente. E foi no período pós-privatização que o RJ-145 e depois a família E-Jets trouxeram os maiores sucessos comerciais da história da empresa. O governo brasileiro manteve a chamada Golden Share, uma ação especial que lhe dá poder de veto sobre decisões estratégicas, como transferência de tecnologia militar ou mudança de controle para entidades estrangeiras. É um modelo de privatização que preservou a soberania estratégica sobre a empresa sem manter o peso da gestão estatal no dia a dia. Para entender completamente o que a Embraer representa, é necessário colocar os números em perspectiva. A Embraer é a 3ª maior fabricante de aviões comerciais do mundo, atrás apenas de Boeing e Airbus, as 2 gigantes que dominam o mercado de aviões de longo alcance. No segmento específico de jatos regionais de até 150 passageiros, a Embraer já foi, e em muitos momentos, e ainda é a líder mundial absoluta.
A empresa tem mais de 19 mil aviões voando atualmente em mais de 70 países. Isso significa que em algum lugar do mundo, um avião da Embraer decola ou pousa a cada 20 segundos. A Embraer emprega aproximadamente 20 mil pessoas diretamente no Brasil e movimenta uma cadeia de fornecedores que gera dezenas de milhares de empregos adicionais. A cidade de São José dos Campos, onde fica a sede da empresa, é um dos maiores polos tecnológicos e industriais do Brasil, exatamente por causa da presença da Embraer e do ecossistema que ela criou ao redor de si. A empresa fatura aproximadamente 6 bilhões de dólares por ano e é uma das maiores exportadoras do Brasil. Em anos de pico, aviões e peças aeronáuticas representaram mais de 5% de todas as exportações brasileiras. É dinheiro que entra no país em troca de um produto de altíssimo valor agregado. Exatamente o tipo de exportação que o Brasil precisa para superar o modelo de exportador de commodities. E além dos aviões comerciais, a Embraer tem uma divisão de defesa e segurança que fabrica o avião de ataque leve A-29 Super Tucano, vendido para mais de 15 países, incluindo os próprios Estados Unidos, que adquiriram o Super Tucano para treinar pilotos aliados, e o KC-390, que é um avião de transporte militar que está sendo adquirido por forças aéreas europeias como a portuguesa, a holandesa e a austríaca. Mas a história da Embraer não é uma trajetória linear de sucesso sem obstáculos. Houve um momento em que a empresa quase deixou de existir como entidade independente brasileira. E entender esse momento é fundamental para entender o que a Embraer representa e o que ainda está em jogo. Em 2018, a Boeing anunciou uma parceria com a Embraer, que na prática era uma aquisição disfarçada. A Boeing compraria 80% da divisão comercial da Embraer por 4,2 bilhões de dólares, deixando apenas 20% nas mãos da empresa brasileira. A justificativa da Boeing era criar uma empresa conjunta capaz de competir com o novo entrante no mercado de jatos regionais, o C-Series da Bombardier, que havia sido adquirido pela Airbus e rebatizado como A220. O acordo gerou controvérsia enorme no Brasil. Muitos argumentavam que o país estava vendendo sua joia tecnológica para uma concorrente americana que poderia simplesmente absorver o conhecimento da Embraer, eliminar a marca e fechar as fábricas brasileiras. A Golden Share do governo deu ao Brasil poder de influência, mas o acordo foi aprovado. E então veio o salvamento inesperado. Em abril de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, que havia devastado a indústria aérea global, a Boeing anunciou que estava cancelando o acordo com a Embraer. A justificativa oficial foi que a Embraer não havia cumprido certas condições do contrato. A versão menos oficial é que a Boeing, enfrentando seus próprios problemas catastróficos com o 737 MAX e com as perdas da pandemia, simplesmente não tinha mais capital ou apetite para completar a aquisição. Para a Embraer foi um momento de crise existencial. A ação da empresa despencou. As perspectivas pareciam sombrias, mas a Embraer sobreviveu. Reestruturou-se, cortou custos, focou nos seus produtos mais competitivos. E quando a indústria aérea começou a se recuperar, a Embraer estava lá, independente, brasileira e competitiva. Em 2026, a Embraer está em um dos momentos mais promissores da sua história recente. A família E2, a versão mais moderna dos E-Jets com motores de nova geração e maior eficiência de combustível, está tendo uma aceitação extraordinária no mercado global. A demanda por aviação regional está em alta em todo o mundo. Com o crescimento das classes médias em países emergentes da Ásia, da África e da América Latina, rotas regionais que antes não existiam estão sendo abertas. E a Embraer, com sua expertise em jatos regionais eficientes e econômicos, está posicionada perfeitamente para atender essa demanda. O KC-390, o avião de transporte militar da Embraer, está se tornando um produto cada vez mais relevante no cenário de rearmamento europeu que discutimos no vídeo sobre a OTAN, com países europeus buscando modernizar suas frotas militares de transporte. E com a Embraer oferecendo um produto competitivo em termos de preço e performance, os pedidos estão crescendo. E a Embraer está investindo no desenvolvimento de aviões movidos a hidrogênio e elétricos para curtas distâncias, que poderão ser os produtos que definirão o próximo capítulo da aviação regional sustentável. É uma área onde a empresa tem a chance de ser pioneira global novamente, como foi com os jatos regionais nos anos 1990. O que essa empresa extraordinária nos ensina sobre o Brasil e sobre o potencial do país? A primeira lição é que o Brasil tem capacidade de desenvolver tecnologia de ponta quando investe de forma consistente e de longo prazo. A segunda lição é que o Estado tem um papel insubstituível no desenvolvimento de indústrias estratégicas nascentes. Nenhum investidor privado teria apostado na criação de uma indústria aeronáutica no Brasil em 1969. Foi a visão e o capital do Estado que tornou possível o que o mercado privado considerava impossível ou arriscado demais. Em algum lugar do mundo agora, a cada 20 segundos, um avião feito em São José dos Campos, no interior de São Paulo, decola ou pousa, carregando passageiros de negócios em rotas regionais americanas,
transportando famílias em viagens domésticas na Europa, conectando cidades africanas que antes não tinham conexão aérea direta, patrulhando fronteiras com aviões militares brasileiros operados por forças aéreas de 4 continentes. Esse avião foi projetado por engenheiros formados em universidades brasileiras, fabricado com tecnologia desenvolvida no Brasil, vendido por vendedores brasileiros que competem de igual para igual com os vendedores da Boeing e da Airbus nos mercados mais sofisticados do mundo. A Embraer não é apenas uma empresa, é a prova de que o Brasil pode criar do zero, em meio século, uma indústria de altíssima tecnologia que compete com os melhores do mundo e vence. Você sabia de tudo isso sobre a Embraer? E qual outra empresa ou tecnologia brasileira você acha que deveria ser tão conhecida quanto a Embraer? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te encheu de orgulho de uma conquista brasileira que merece muito mais reconhecimento. Compartilha com quem acha que o Brasil não tem indústria tecnológica e se inscreve para continuar descobrindo o Brasil extraordinário que ninguém conta. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.